aceitando o desafio da ata médica, cá vai um pequeno testemunho sobre o porquê de ter feito a especialidade na Alemanha, como é que é a entrada na especialidade na Alemanha, vantagens, desvantagens e pronto, o meu percurso nestes últimos 6 anos, um, para dar uma pequena impressão. Decidi sair de Portugal por vários motivos. Por um lado, porque queria experimentar um ano fora. Isto começou por ser só uma vontade de fazer um ano de Erasmus. E, um, e nisso, e com isso, experimentar um país diferente, uma cidade diferente, uma mentalidade de trabalho diferente. Berlim tem um contexto histórico do século XX fantástico, não é? Que me seduziu imenso. E poderia talvez ter sido qualquer outra cidade, mas foi Berlim por vários fatores. E acabei por, ao ter feito o primeiro ano de Erasmus cá, ou o ano de Erasmus cá, voltei para Portugal no quinto ano, percebi que gostei mais, ou que tinha gostado mais do sistema como estava organizado na Alemanha, tanto do estudo como de entrada no internato, e como tal fiz o possível para voltar para a Alemanha, através de vários programas de mobilidade, Erasmus Mundus e Free Movers e tudo mais. Portanto, acabei por fazer quase os 2 anos e meio, os últimos 3 anos em Berlim. Portanto, a decisão de sair de Portugal foi exatamente por essa, para experimentar um ano diferente. A decisão depois de retornar e de ficar cá foi diferente, porque percebi que não só a parte prática dos estágios é muito mais prática aqui, poder estar no bloco todos os dias, poder internar pacientes com muita autonomia, poder examinar, fazer anamneses sozinho, com o rácio de tutor para aluno, de 1 para 1. Tive uma experiência nesse sentido muito forte, quando comparava com o que tive nos poucos meses clínicos em Lisboa. E, para além disso, poder escolher os estágios que tinha de fazer ou que queria fazer, de acordo com, óbvio, uma raiz ou uma matriz da Universidade Nova de Lisboa, mas dentro desta matriz pude escolher onde fazer o quê, se tinha uma área mais ligada aos meus interesses. Dentro da cirurgia, se havia uma cirurgia pediátrica, dentro da medicina interna, se havia uma infecciologia, portanto, coisas que me interessavam. E acabei por depois ficar, porque o internato organiza-se de uma forma diferente. Há mais liberdade de escolha, há mais liberdade de fazer uma pausa. Eu posso escolher para que hospital vou, eu posso sair do hospital onde estou se estiver descontente. Fiz isso durante o meu percurso. Posso interromper o internato durante, imaginemos, 1 ano ou 5 anos para fazer um projeto nos Médicos Sem Fronteiras, como fiz também. E esta liberdade não me seria dada em Portugal. Há vários motivos pelos quais assim é, mas percebendo-me disso muito rapidamente decidi não querer ficar em Portugal. Muito simples, basta ter um curso reconhecido, um curso feito na União Europeia, de acordo com o Decreto 2005 da Comissão Europeia. Os cursos são automaticamente reconhecidos na Alemanha. Portanto, tendo esse curso, chegamos cá, entregamos candidaturas e o resto é simples. O processo, para quem já é médico, passa pelo pedido de uma Approbation, que é a licença profissional para exercer medicina na Alemanha, e junto deste pedido de Approbation está um conjunto de documentos, entre os quais o diploma de faculdade, o registro criminal, as traduções de português para alemão e tudo mais, e necessariamente um certificado de língua de nível B2, atribuído por uma escola certificada, um instituto certificado, ou, em alguns estados, um C1. A maioria dos estados que pede um B2 pede, no entanto, também um teste de língua médica ou de linguagem médica de C1. Os outros estados que pedem o C1 também o pedem, ou seja, eu recomendo um nível de C1 para entrar na Alemanha, e depois haverá um teste adicional de linguagem médica que também terá de ser passado. Será que é necessário ter este nível ao ingressar na especialidade, ou será que se pode adquirir enquanto cá estamos? Existem países onde isso de facto é uma possibilidade, em que não há grandes restrições, grandes limites em termos de linguagem. Não é de todo o caso da Alemanha. Na Alemanha, para ter a licença de prática de medicina, ou seja, esta Approbation, é necessário ter estes dois
certificados, tanto o certificado de língua, P2 ou C1, consoante o Estado, como o certificado de linguagem médica, ou seja, o certificado de passagem no teste de linguagem médica. Não, obviamente que não, porque a Prova Nacional de Seriação não serve senão para escolher, ou para dar a escolher aos melhores classificados a especialidade em que querem entrar e onde vão entrar em Portugal. Ou seja, um aluno que termina um curso de medicina em Portugal pode exercer e escolher qualquer especialidade em qualquer outro país europeu e da União Europeia, melhor dizendo, não tendo que fazer a prova nacional de seleção. Talvez encontre uma prova diferente chegando a esse país, o exemplo de Espanha e de França, mas não é de todo o caso da Alemanha. Na Alemanha basta ter o curso completo e entregar um currículo e, um, e uma candidatura e assim funciona. Não existe um órgão central, não existe uma instituição que diz o melhor classificado vai escolher primeiro, o segundo melhor classificado escolhe a seguir, de forma alguma. Os hospitais não estão interligados nesse sentido, ou seja, nós candidatamos para um lugar na especialidade com qualquer pessoa se candidata para qualquer outro trabalho. Ou seja, se eu, como arquiteto, quiser trabalhar num ateliê, tenho de ir ao ateliê, entregar uma carta de motivação, uma candidatura, um portfólio, um currículo, e aí ser chamado para uma entrevista ou não. O mesmo se aplica para um restaurante, para o que quer que seja na vida, e assim é também com medicina aqui. Eu tenho terminado o curso, faço uma candidatura que o mais simples é ser um currículo e uma carta de motivação. Pode incluir certificados de curso, de formações, pode incluir cartas de referência de outros serviços e com isto, tendo esta candidatura feita, esta pasta de candidatura feita, posso entregá-la em qualquer lugar no país, em qualquer serviço que eu queira, desde a psiquiatria pediátrica até a anatomia patológica, a cirurgia vascular e a medicina legal. Se eu quiser, posso enviar 4 candidaturas para 4 serviços diferentes, em 4 especialidades diferentes, em 4 cidades diferentes. Portanto, a escolha é completamente livre. Sendo que o processo de entrada na especialidade tem também anexo muita liberdade, não se cinge a uma nota, avalia sim o que foi feito no percurso até ao momento de candidatura, seja o currículo com investigação, projetos, artigos, voluntariados, intercâmbios clínicos, intercâmbios de investigação, passagens noutros países, passagens em projetos de solidariedade, o que for. O chefe de serviço ou a equipa pegará nos X currículos que entram e vê qual é a pessoa que se adequa melhor, chama 2 ou 3 a entrevista e aquele a quem a entrevista correr melhor ou que caia mais nas graças da equipa a entrevistar é escolhido para o posto. Entrando na especialidade, há hospitais que têm contratos de 5 anos, por exemplo, ou de 6 anos, para a especialidade inteira. Há hospitais que dão contratos de 1 ano ou de 2 anos, sendo que cada contrato tem um período de experiência. Portanto, se entramos numa especialidade e não mostramos valer aquilo que foi esperado de nós, somos despedidos, tão simples quanto isso, e podemos candidatar então a outro posto qualquer. Ou seja, nós somos senhores ou senhoras do nosso destino, no nosso percurso académico, e da mesma forma que acontece isso no sentido do empregador para o empregado, também eu posso dizer ao fim de X meses, como fiz no meu percurso, não estou satisfeito aqui, não estou a conseguir aquilo que quis ou que me foi prometido, portanto vou sair, vou para outro serviço para aprender mais da área que for. Também dessa forma, há hospitais, por exemplo, na ginecologia obstetrícia, que só oferecem obstetrícia, ou departamentos que só oferecem obstetrícia, portanto, depois de 2 anos, 3 anos, obrigatoriamente temos de fazer uma rotação na ginecologia. Dentro de uma especialidade médico-cirúrgica é possível também dizer, ok, agora vou fazer 1 ano de consultório e estar só no consultório de um médico especialista a ser pago como interno e a aprender como interno, ou ir trabalhar num centro de fertilidade, trabalhar
seja em meio hospitalar, seja em meio de clínica de reabilitação, de centro de quimioterapia. A escolha é imensa e nessa formatação, ou nesse desígnio, autodesígnio, na escolha do percurso que fazemos, eu encontrei uma grande solução e foi esse um dos grandes motivos que me fez vir para cá, incluindo a possibilidade de poder interromper durante X tempo para fazer projetos com Médicos Sem Fronteiras. Será que há tempo e disponibilidade por parte dos hospitais para ingressar em doutoramentos, pós-graduações e ter atividades de investigação e ensino académico? Na Alemanha existem dois tipos, podemos dizer, principais de hospitais. Existem os hospitais universitários, ou seja, onde a universidade está localizada, e depois existem hospitais associados às universidades, ou não. Portanto, três tipos. Nos hospitais universitários, em alguns serviços, não todos, é esperado que seja feita investigação. O doutoramento é outra questão, mas já podemos tocar nisso. É esperado que seja feita a investigação, é esperado que sejam publicados artigos e tudo mais, mas isto é estritamente nos hospitais universitários. Hospitais não ligados diretamente a uma universidade, sejam eles, ou seja, não situados diretamente numa universidade, mas estando associados a uma universidade ou não pedem geralmente investigação. Os alemães têm pouquíssimo interesse por investigação. De facto, em comparação com o internato em Portugal, é feito pouquíssima investigação, há pouco incentivo para que os internos vão a congressos, publiquem pósteres e tudo mais, completamente diferente. Não há qualquer currículo ou necessidade de o fazer, que eu acho pena. Não uma necessidade, mas pelo menos um incentivo seria muito vantajoso. Foi uma coisa que eu sempre tentei procurar. E aqui, para se ter um exemplo muito claro, os internos, especialistas e entre outros, não têm sequer interesse em ler artigos de forma sistemática ou mudar procedimentos, mudar protocolos de acordo com estudos recentes. É um processo complicado. Eles nisso são direi, limitados. O objetivo interno é trabalhar, ver pacientes, ver o máximo número de pacientes possível no tempo que tem de trabalho, para justificar o dinheiro que ganha. Os hospitais, no fundo, são empresas na Alemanha, pode-se dizer assim. Quanto ao ensino académico, sim, existe ensino académico. Bom, quando se está num hospital dentro de uma universidade, o ensino académico é quase uma obrigação. Quando se está num hospital associado a uma universidade, o ensino académico é uma opção. É uma coisa pela qual eu sempre me interessei. Portanto, há sempre um número geralmente, de alunos de sexto ano, por exemplo, a circular durante o ano inteiro no hospital. Podemos nos envolver nas aulas que lhes são dadas ou não, geralmente no tema que conhecem melhor. No meu caso, a ginecologia e obstetrícia, dou uma ou duas aulas por cada trimestre, mas não é uma obrigatoriedade. Hospitais que não estejam de todo ligados a universidades, não têm espaço para ensino. Quanto a doutoramentos e pós-graduações, sim, se for feito no próprio tempo, portanto não há concessão de tempo para retirado do tempo de trabalho para fazer pós-graduações ou doutoramentos, sendo que o doutoramento na Alemanha, na medicina, é uma coisa muito particular. Existe o doutoramento como nós conhecemos em Portugal, processo de 3, 4 anos, existe em quase todas as ciências. Na medicina é um pouco diferente, pode ser uma coisa mais curta, pode ser uma revisão literária, tem todo um formato, e depois eles adquirem o grau de doutor em medicina. Para quem quer fazer carreira académica, tem que continuar e fazer o que eles chamam uma habilitação, ou seja, publicar vários artigos ligados a uma área ou não, e para ter o grau de docente privado. E ele disse: o docente privado, quando for estando associado a uma universidade, ou seja, dando aulas numa universidade durante X tempo, pode adquirir o grau de professor. Mas pronto, isto é mesmo só quase nos hospitais ligados às universidades, e este grau de docente privado e professores toca geralmente aos chefes de serviço e pouco mais. O doutoramento, como é conhecido aqui, o grau de doutor em medicina, muitos médicos têm, de facto, mas não é um doutoramento, ou é dificilmente equiparável a um doutoramento de 4, 5 anos de investigação pura, que também é possível. Ou seja, um grau de PhD, de doutor em filosofia, é possível, é oferecido por algumas universidades, e aí ter-se um grau já
se quisermos referir de uma forma um pouco anglo-saxónica, de MD-PhD, sendo que o MD, como nós conhecemos, é um doutor em Medicina e, no fundo, um médico. Em Portugal, quando se forma, não é doutor em Medicina, é mestrado. Portanto, o doutoramento em Medicina é equiparável ao doutoramento de cá. Um PhD já é um grau académico além. Sim, sem dúvida. Em Berlim, usando um caso concreto, eu em Berlim, acabado de sair da vida de estudante, pagava 300 euros ou 250 euros por um quarto e entrei, podemos imaginar que gastaria 600 euros por mês em tudo, no meu custo de vida, e acabado de entrar na sociedade, recebi durante os primeiros 2 meses, onde ainda não entravam os bancos, a remuneração dos bancos, cerca de 2.400 euros, e a partir desse terceiro mês tive sempre acima dos 3.000 euros. Enquanto interno, limpos. Enquanto interno, cheguei a receber 4.300, 4.200 euros por mês, que, imaginando Berlim como uma cidade que tem um custo de vida semelhante ao de Lisboa, que é a cidade mais cara em Portugal, é mais do que suficiente para viver bem, confortável e ter as extravagâncias que se acharem necessárias. Talvez a relação remuneração ou salário e custo de vida seja diferente. É diferente noutras cidades. Se pensarmos em Frankfurt, em Munique, Stuttgart, onde realmente o alojamento é muito mais caro, os serviços são mais caros. Aí sim, e os salários não são tão mais altos. Portanto, nesse sentido, talvez aí haja um fosso menor, mas de qualquer forma não é incomparável em lado nenhum na Alemanha o que se ganha aqui com o que se ganha em Portugal, que é essencialmente um terço limpo, com um custo de vida semelhante entre Lisboa e Berlim. Portanto, sim, isso não é um problema, e mesmo mais à frente, como especialista ou chefe de equipa, a remuneração é muito diferente. Sendo que, como especialista e mesmo como interno, existem várias soluções, mesmo fora de um internato propriamente dito, é possível trabalhar como tarefeiro e receber qualquer coisa como por um banco de 24 horas, 800, 1000, 1200 euros limpos, só por esse banco singular. Portanto, a remuneração não é de todo uma questão. Dizendo isto, há desvantagens também. A desvantagem a apontar é que, como a especialidade não tem um tutor, como nós não somos acompanhados por um tutor, temos de ser nós a desenhar a nossa especialidade, temos de ser nós também a agarrar aquilo que queremos. Se não o fizermos, passamos 5, 6 anos quase sem operar e depois chegamos ao final destes 5, 6 anos com um catálogo para entregar na ordem dos médicos que não tem o número de operações. Portanto, é preciso sermos nós a fazermos por nós próprios para se ingrar na Alemanha. Tudo visto enquanto constelação, recomendo vivamente a Alemanha. Tive uma ótima experiência aqui, continuo a ter, e tendo a especialidade feita cá, podem sempre depois escolher exercer noutro país na União Europeia ou mais além. Espero ter ajudado.